Tiago Jordão, vamos ao provável time do Santos para a partida de logo mais contra a Desportiva Ferroviária. Jordão. Provável Santos, Marcão, com base nas informações que trouxemos anteriormente. O Santos, que não joga desde o dia 12 de junho, Marcão, quase um mês sem atuar, venceu seus últimos 2 jogos como visitante e tem o quinto pior ataque do Campeonato Brasileiro da Série A. Como desfalques, o Santos tem o JP Sherman, Aderlan, o Ilharão, Ian e Tassiano. Com base nisso, o provável Santos para ir a campo é o seguinte: Gabriel Brazão, Escobar pela direita, João Basso, Luan Pérez e Souza fechando o miolo de zaga. Meio de campo com Tomás Incon, Zé Rafael e Neymar, um ataque formado com Álvaro Barreal, Guilherme e David Washington ganhando a vaga do Tiquinho Soares, Marcão. Ah, perfeito. Tá aí, Jordão. Acho que a grande novidade aí é o Escobar sendo improvisado pelo lado direito, Tomás Incon ganhando a vaga do Diego Pituca e o David Washington também centroavante no lugar do Tiquinho Soares. Thiago, eu vou por partes para ouvir também a sua opinião e para que a gente possa debater essa escalação do Santos. O João Basso como zagueiro ao lado do Luan Pérez já era sabido, o Clebinho Xavier já tinha adiantado isso numa entrevista recente, que a dupla de zaga dele seria João Basso e também o Luan Pérez. Agora, o Escobar, sendo mais uma vez improvisado pelo lado direito, você entende que isso é uma opção técnica do Kleber Xavier, considerando todas as peças que ele tem em mãos, ou isso realmente é forçado pelo fato de o Igor Vinícius não ter ainda as melhores condições físicas, ele que passou por uma lombalgia recente, e também pelo fato de o Sherman ser um jogador que deve sair? Como que você vê a escalação do Gonzalo Escobar improvisado pelo lado direito? Eu acredito que o Escobar na direita, Marcão, são 2 pontos. Primeiro, a opção técnica do jogador. Eu não acredito que seja exclusivamente física, porque o Igor Vinícius, na sua entrevista, disse que estava apto fisicamente, que pode atuar sim os 90 minutos e que se sente bem, que as suas lesões no passado não o incomodam mais. Então, por isso que eu acho que o Kleber Xavier optou pelo Escobar, primeiramente, por opção técnica e, segundamente, Marcão, também pela meritocracia. Eu acho que pelo fato do Igor Vinícius não ser um grande lateral, né? A gente brinca que ele não é um Cafu da vida, Marcão. Não faz sentido você trazer ele e já jogá-lo como titular já logo no primeiro compromisso dele, Marcão. É assim como o Kleber Xavier disse no Domingo Esportivo, o Igor Vinícius vai ter que mostrar nos treinamentos que ele é capaz de ser o titular da equipe, sem ser aquele jogador que já chega e é colocado para jogar. Então por isso que eu interpreto que a escalação do Escobar é por opção técnica e também por meritocracia, para você não pegar e já tirar o jogador do time, porque do lado esquerdo, Marcão, o Escobar já não conseguiria ter o seu espaço, porque o Souza tá ganhando mais minutagem com o Santos Futebol Clube justamente para alavancar o seu potencial. Então, no caso do Escobar, eu acredito que é por opção técnica e também por mérito. Eu particularmente gosto desse teste do Escobar pela direita e eu acho que a gente não pode quebrar essa sequência do Souza. O Souza é um jogador de muito talento. A cada momento aqui a gente fala, vamos valorizar a base, vamos priorizar a base. De repente entra um lateral esquerdo como o Souza, que é um garoto promissor, e a gente já quer tirar ele para voltar ao Escobar. Não, tem que dar sequência ao Souza. E aí o que você faz com o Escobar? Olha, se eu tenho um problema na lateral direita, eu testo o Escobar por ali. Eu gosto muito da ideia, agora chama atenção, claro, que você contrata um lateral que estava jogando no seu rival São Paulo, que é o Igor Vinícius, que chega para ser reserva, teoricamente, de um lateral esquerdo improvisado pela direita. Isso mostra que a contratação do Igor Vinícius, ela não teve tanta convicção assim. E talvez nem teve o carimbo do Kleber Xavier. Foi a famosa oportunidade de mercado. Olha, não tem tu, vai tu mesmo, vai o Igor Vinícius. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Mike, onde as negociações parecem ter esfriado. Agora, Thiago Jordão, Tomás Incon no meio-campo é um jogador, claro, muito experiente, é um jogador que tem currículo, é um jogador experiente, é um jogador líder desse elenco do Santos Futebol Clube. Acerta o Clebinho em colocar o Tomás Incon, porque ele termina, né, a 12ª rodada utilizando o Pituca de primeiro volante. Né? É claro que o Tomás Incon estava servindo a seleção venezuelana naquela oportunidade, mas acerta o Kleber Xavier em colocar o Tomás Incon de primeiro volante? Vai faltar pegada, não vai faltar pegada? O Tomás Incon tem um passe melhor do que o Diego Pituca? Como que você vê o Rincon entrando ali como primeiro volante? Olha, Marcão, eu acho que o Kleber Xavier ele acerta em manter o Tomás Incon se ele imagina um time, ainda assim o Ilharão, claro, onde o Tomás Incon é o titular da posição.
porque aí você tem que dar minutagem para os seus jogadores para eles voltarem com a melhor condição física possível para enfrentar o Flamengo, Marcão. Só que eu acho que, comparado ele com o Diego Pituca, eu vejo que o Diego Pituca ele consegue ter mais intensidade física do que o Tomás Rincon, só que o Rincon ele tem um melhor trato com os pés na bola, Marcão. Eu acho que o Tomás Rincon tem uma qualidade técnica superior à do Diego Pituca. Só que, aí eu penso da seguinte forma, Marcão: o próximo compromisso do Santos não é o Flamengo? Na teoria, o Flamengo é um time intenso. Na teoria, o Flamengo vai jogar para cima do Santos. O Flamengo vai propor um jogo muito físico contra o Santos Futebol Clube. Talvez o Tomás Rincon não aguente jogar os 90 minutos, Marcão. E aí que eu vejo que seria mais plausível do Kleber Xavier ele já escalar o Diego Pituca. Por quê? Naquele jogo em que o Pituca fez contra o Fortaleza, Marcão, ele jogou bem. O Diego Pituca ele conseguiu boas roubadas de bola. A gente fala muitas vezes que o Diego Pituca ele corre errado. Naquela partida não aconteceu isso. O Diego Pituca ele conseguiu preencher muito bem os espaços do campo, Marcão, e sendo intenso, né? O Diego Pituca dificilmente ele é substituído de uma partida porque ele tem uma boa qualidade física. E aí eu vejo que é onde o Tomás Rincon tá pecando. O Tomás Rincon, Marcão, não tem mais para onde evoluir a sua questão física. O Tomás Rincon só tende a cair o seu condicionamento físico. E aí eu entendo que pro lugar dele seria melhor colocar o Diego Pituca, porque o próximo compromisso do Santos vai exigir justamente questões físicas dentro de campo, e eu temo o Tomás Rincon não conseguir aguentar toda aquela sequência de ataques do Flamengo, Marcão. Eu acho que o natural seria você ir com o Diego Pituca ou com o João Schmidt. O João Schmidt está suspenso para a partida contra o Flamengo, então dá para entender. Você não vai testar um jogador que não vai jogar a próxima partida, mas eu insistiria com o Diego Pituca por ali. Agora o Tomás Rincon é o volante, né? É o 5 de ofício, né? O Pituca já é um 8 que estava sendo adaptado como 5. Talvez a ideia do treinador Kleber Xavier é tentar colocar alguém realmente da posição nesse espaço, né? O Tomás Rincon tem muita qualidade para sair jogando, né? É um jogador ali que também sabe os atalhos do gramado, mas eu entendo que pensando a médio e longo prazo, a melhor opção seria você testar um outro jogador que não fosse o Tomás Rincon. Agora, eu acho que para o jogo de hoje não vai comprometer. O Tomás Rincon vai nadar de braçada hoje nesse meio campo contra a potente Desportiva Ferroviária. Jordão, outra grande novidade é o David Washington, né? Como titular, nós passamos aqui praticamente todo o período de férias do Santos dizendo que o Tiquinho Soares muito provavelmente seria o 9. Surpreendentemente, Tiquinho Soares no banco, David Washington como titular. Parece que nesse período o David Washington ganhou a vaga nos treinamentos, o garoto David Washington, Jordão. E hoje é uma grande oportunidade para o David Washington, quem sabe, recuperar a sua confiança, né, Marcão? Tratando-se de um adversário hoje que não tem divisão, Marcão, acho que muitos jogadores do Santos podem fazer aquela partida mais tranquila, né, jogando mais leve e com uma confiança maior, sem tanta aquela responsabilidade, Marcão. E aí eu vejo que o David Washington ganhando a vaga do Tiquinho Soares, pensando que hoje é um teste para o jogo contra o Flamengo, Marcão, eu penso que pode ser uma chance que o David tem para o Santos jogar também no contra-ataque. Porque, por exemplo, se o Santos for propor um jogo contra o Flamengo, onde você joga um pouquinho mais recuado, joga tentando atacar os espaços no campo que o Flamengo vai te fornecer, eu acho que o David faz isso melhor que o Tiquinho Soares, Marcão. Eu vejo que o Tiquinho Soares ele é melhor que o David em questões de bola aérea, de fazer parede, também de você segurar os zagueiros. Mas o David Washington é um jogador mais versátil, é um jogador mais leve que o Tiquinho Soares. Então, nesse caso, eu acho que o Kleber Xavier acerta, Marcão, porque o David Washington ele tem potencial de crescimento. Eu acho que o Tiquinho Soares não tem tanto potencial de crescimento técnico assim. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir ver o Tiquinho Soares dando uma virada de chave, no sentido de que ele vai ser aquele jogador como foi em 2023, 2022, Marcão, jogando futebol. Um jogador em que ele vai ser muito intenso taticamente, um jogador que ele vai te entregar fisicamente muita coisa, ou também com muitos gols. Eu acho que o Tiquinho Soares não vai conseguir chegar naquele prime, como é dito pelo mundo da bola hoje em dia, que ele já teve, Marcão. E o David Washington, eu acho que ele tem potencial sim de crescimento. Mesmo ele não sendo um ativo específico do Santos, ele tá emprestado junto ao Chelsea, eu acho que a gente tem que dar uma insistida sim no David Washington, porque ele é um jovem jogador e todos nós conhecemos o seu potencial. Tá aí, portanto, David Washington, titular na partida de hoje contra a Desportiva Ferroviária. Eu entendo. Eu iria de Tiquinho. Eu acho que o Tiquinho é um homem-gol, né? Mais do que o David. Pelo menos se mostrou assim no primeiro semestre. Mas eu entendo aí a escalação do David Washington. O David tem que mostrar alguma coisa. E se ele, de fato, foi bem nos treinamentos, nada melhor do que dar essa oportunidade para ele. Eu acho que ele teve poucas oportunidades de começar como titular e vamos colocar aí a situação na mão dele.
Se ele tá afim, se ele quer realmente mostrar alguma coisa, tem que aproveitar esta oportunidade nesta retomada dos jogos do Santos Futebol Clube no segundo semestre. Então tá aí o Santos, portanto, escalado, Gabriel Brazão no gol, pela direita Escobar, na zaga João Basso, Bigodinho, Luan Pérez e do lado esquerdo Souza, no meio campo Tomás Rincon, Zé Rafael e Neymar Júnior, na frente Álvaro Barreal, Guilherme e David, o Washington. Esse será o Santos para a partida de hoje. Primeiro tempo vai ser muito legal, porque teremos o time titular do Santos. O segundo tempo você já conhece, vai ser aquela bagunça toda. Teremos 11, 12 alterações. Normalmente até 2 goleiros jogam na segunda etapa. Então, primeiro tempo, você vai poder ver um time que teoricamente é o titular do Santos. Na segunda etapa, o que vai ser legal é ver o Robinho Júnior em campo, é ver talvez o Padula, é ver o Vinícius Lira jogando pela esquerda, é claro, tentar ver esses garotos da base promissores que podem mais à frente brilhar com a camisa do Santos Futebol Clube. Thiago Jordão, falamos do Santos Futebol Clube, vamos trazer informações sobre a Desportiva Ferroviária, um time até certo ponto desconhecido, né? Traga informações da Desportiva Ferroviária, time do Espírito Santo, Jordão. Hoje o compromisso, Marcão, para a Desportiva Ferroviária vai contar com o seguinte objetivo. Eles estão se preparando para jogar o jogo de volta da Copa Espírito Santo, Marcão. O jogo de ida foi 0-0 e hoje o técnico Rodrigo César tende a levar a sua equipe titular para o jogo, Marcão, justamente para preparar o seu time para o jogo do final de semana, Marcão. Porém, a Desportiva vem num jejum muito grande. Não vence em casa há 3 partidas e não ganha jogos há 5, Marcão. E além disso, a Desportiva é uma equipe que não possui divisão no cenário brasileiro. No entanto, o técnico Rodrigo César hoje não possui desfalques, tem todo o seu elenco completo. E com base nisso, a provável escalação para hoje é a seguinte, Marcão. Alan Caminato no gol. Arlen pela direita, dupla de zaga com Pedro Botelho, Lucas Barbosa, lateral esquerda sendo do Gabriel, meio de campo com Mariano, Alex Galo fazendo a volância e João Paulo como meio atacante. Um ataque formado por Vitinho, Vinícius Baiano e João Guilherme, Marcão, tudo isso num 4-3-3 do técnico Rodrigo César. Tá aí, portanto, Rodrigo César, o treinador da Desportiva Ferroviária, não conta com nenhum jogador que já passou por time grande, né, Jordão? É um time desconhecido, realmente, o da Desportiva Ferroviária. E lembrando que na Vitória Cup, que hoje tem a despedida desse torneio justamente com a partida Santos e Desportiva Ferroviária, a Desportiva perdeu as 2 partidas, não é isso, Jordão? São 2 jogos, 2 derrotas, mas não fez feio, né? Jogando contra times argentinos, a Desportiva Ferroviária até fez um bom papel, considerando, claro, a diferença técnica e até de investimento entre as equipes, Jordão. Perfeito. E, Marcão, eles jogaram contra o Defensa e Justiça da Argentina, perderam por 2-1, mas eles que abriram o placar, Marcão. Não deram vida fácil para o Defensa, eles que abriram o placar e depois fizeram o time argentino ter que correr atrás do placar. E aí, até mesmo por questões de qualidade técnica, o clube argentino conseguiu virar o jogo e sair vitorioso da partida, Marcão. E o outro compromisso que eles tiveram foram contra o Banfield. O Banfield que foi aquela partida mais tranquila, Marcão. Foi apenas 1-0, um jogo sem tanta dificuldade para o time argentino, conseguindo neutralizar as ações da própria Desportiva Ferroviária, Marcão. E uma coisa que é até curiosa, contra o Banfield, eles colocaram seu time titular, perderam por 1-0, e contra o Defensa e Justiça, Marcão, eles entraram com um time um pouquinho mais alternativo e conseguiram marcar gols, Marcão. Então, o time do Desportiva, se você for pesquisar nome a nome, Marcão, muitos deles são jogadores locais, são jogadores que são nascidos no próprio Espírito Santo, Marcão, são jogadores capixabas. Então, é uma equipe que conta com o apoio do seu torcedor, né? A gente pode entrar até no próprio Instagram da Desportiva e observar que os seus torcedores acompanham muito a partida, até por o elenco, né, nas suas partidas, até porque todos eles têm uma conexão com os jogadores, porque grande parte dos atletas são todos eles capixabas. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. E o Santos merecia um adversário com maior qualidade, claramente sim, né? É a estratégia do Santos Futebol Clube, optar por um jogo teoricamente ali com uma diferença técnica muito grande, comparado o Santos tem muito mais qualidade comparado à Desportiva, mas é o teste
que está na nossa frente, então temos que enfrentar aí a Desportiva Ferroviária. E olha, recebi muitas mensagens de torcedores do Santos que compraram os ingressos, viu, Thiago Jordão? Nós não temos aqui uma parcial de venda de ingressos. O estádio lá cabe 21 mil torcedores, 21 mil pessoas, é isso, Jordão? Isso mesmo, Marcão. O Santos vai jogar hoje no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, com capacidade de 21 mil pessoas. E segundo os organizadores do evento, pelo menos 20 mil ingressos foram colocados à disposição, Marcão. Lembrando que os valores dos ingressos, caso alguém aqui ainda tenha o interesse de ir na partida, as inteiras são nos valores de R$200 e as meia entradas no valor de R$100. Porém, se você levar 1 quilo de alimento perecível, você consegue já ter o direito da meia entrada, mesmo não tendo a carteirinha seja de estudante ou seja de idoso, enfim, você consegue adquirir esse direito. Mas ainda não temos uma parcial de vendas. Ah, perfeito. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate Santos, sempre Santos. A blogueirada vai lotar. Será que a blogueirada vai hoje? Silas Andrade, a verdade é que vamos jogar contra um time de várzea e meu medo é perder. Eu não sei se é time... Não é time de várzea, viu, Silas? É um time profissional, mas é um time sem divisão. Mas várzea não, hein? Já jogou, inclusive, Campeonato Brasileiro, né? A Desportiva Ferroviária, inclusive, são 7 partidas contra o Santos. São 3 derrotas e 4 empates. Nós já empatamos 4 vezes contra a Desportiva Ferroviária. Então, assim, não é talvez o time ideal que o Santos pudesse jogar. Concordo plenamente com isso, mas também não é time de várzea, né? Vamos separar uma coisa da outra. É um time profissional, a Desportiva Ferroviária, né? Muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. O torcedor vai deixando o like. Vamos ouvir o que disse Kleber Xavier ontem à Santos TV sobre o duelo de hoje contra a Desportiva Ferroviária. Fala aí, Clebinho. Fala aí, Clebinho. Manda ver, Clebinho. Kleber, qual a importância desse amistoso agora como final da preparação para o reinício do Campeonato Brasileiro? É muito importante, a gente ficou sem o jogo do Palmeiras, né? Então, para não ter um tempo muito prolongado, encontramos um bom adversário, a Desportiva Ferroviária, né? Que vai nos receber lá em Cariacica, e vamos fazer um jogo de preparação. Pretendo usar 2 equipes, a equipe principal e a equipe que pode ter como objetivo o crescimento de alguns atletas no grupo. Agora, esse período que a gente teve de parada para o Santos foi benéfico, né? Você teve toda uma reorganização do clube técnico, de preparação física. É importante o equilíbrio físico, principalmente, e ajustes táticos, na parte defensiva um pouco menos, na parte ofensiva um pouco mais, algumas conexões, alguns movimentos de profundidade, alguns movimentos de posse, trabalhos para a gente buscar ser mais criativo e mais efetivo nos jogos. Agora, para terminar o jogo, nós vamos ter uma presença ilustre, né? O Neymar. Isso muda tudo para a presença do pessoal lá no Espírito Santo. A importância do Neymar para nós dentro da equipe é grande, e para o torcedor brasileiro, para o torcedor, até torcedor do mundo, né? É importante pela grandeza do atleta. Tá aí o Clebinho. O Clebinho tá meio cansado, o nosso Clebinho, hein? O Clebinho tinha acabado de acordar, foram perguntar, fazer entrevista com o Clebinho. Ele tá com sono danado, o nosso Clebinho Xavier. Ô, Jordão, você acompanhou a entrevista do Clebinho ao portal UOL, ao André Hernan? Você acompanhou? E daquilo que você ouviu, caso tenha acompanhado, Jordão, você gostou? Tirou alguma coisa de proveito aí do que disse Kleber Xavier, o famoso Clebinho? Acompanhei, Marcão, a entrevista que ele deu ao André Hernan. E, Marcão, assim, pensando sobre os pontos que o Kleber Xavier levantou, foi basicamente aquele repeteco das informações que nós já conhecemos do Santos, Marcão. Das últimas entrevistas do Kleber Xavier, pouco está sendo possível tirar algo de interessante. Ele fez menções, por exemplo, sobre como é dividido o trabalho interno da sua comissão. Ele disse que todos os preparadores participam, não existe essa do cara ser o auxiliar segundo, o auxiliar terceiro, que todo mundo tá junto nessa seara, Marcão. Ele não gosta de separar os seus trabalhos. Ele fez também menção ao Neymar, falou que o Neymar tá muito bem fisicamente, que o Neymar vem trabalhado plenamente e está bem para poder atuar, quem sabe, por 90 minutos nos próximos jogos. Comentou também sobre o Robinho Júnior, Marcão, que vai ter o seu contrato renovado até 2030. Disse que pretende oportunizar mais os jogadores da base, assim como o Alexandre Matos mesmo comentou na sua entrevista na sua entrevista coletiva de apresentação, Marcão. Só que no mais, o Kleber Xavier ele acaba sendo repetitivo em alguns casos, né, Marcão? Eu acho que, inclusive, isso que ele falou para Santos TV foi muito mais importante no quesito de retirar coisas
boas do que pro André Hernan, Marcão. Porque aí, por exemplo, ele citou uma coisa que é importante no vídeo anterior. Ele falou que não precisa de tantos ajustes táticos na defesa, mas sim ajustes táticos no ataque. É preciso você trabalhar mais o seu ataque, seja com posse de bola, seja com movimentação dos seus jogadores ou até mesmo algumas questões de finalização. Pro André Hernan, Marcão, eu senti que foi mais aquela entrevista institucional, onde ele não diz muita coisa e coisas que ele disse não dá para ser levado tanto em consideração porque são informações que nós já tínhamos o conhecimento. Você falou tudo aí, né? Foi uma entrevista que é o sonho do assessor de imprensa do Santos Futebol Clube, ou seja, não tem corte nenhum. Ou seja, se você quiser tirar alguma coisa, a única coisa que eu consegui tirar é a gestão humana que ele falou. Lembra muito o Tite nisso, né? Gestão humana. Ele para mim é um Tite que não fala não tem o sotaque gaúcho, né? Para mim o Clebinho é um Tite que não tem aquele sotaque, mas é aquele cara ali, é chato de ouvir, né? A verdade é essa. E não deu pra tirar nada. A verdade é que não deu pra tirar nada. Ele disse que não gosta de entrar no vestiário, que dá ao jogador a liberdade para eles ali terem os momentos deles. Disse que estava morando no CT Pelé, que trabalha muito ali, acorda 7 horas da manhã, já começa a trabalhar, vai dormir cedo também. Enfim, teve pouco tempo para conhecer a cidade de Santos, tem gostado muito, falou muito, enalteceu a base, né, Jordão, como você bem disse, mas é uma entrevista sem nada que você possa realmente tirar, uma entrevista muito tranquila e o sonho, né, da assessoria de imprensa do Santos, ou seja, repercussão zero, né, não tem nada que você consiga pensar dessa entrevista que você fala, opa, legal, valeu a pena eu ficar aqui 45 minutos escutando o Kleber Xavier. Não teve, infelizmente não teve, né? Então, acho que falta um pouquinho do entrevistado, faltou um pouquinho também das perguntas. Foi uma entrevista muito pobre, infelizmente, sendo muito transparente aqui no Varanda Futebol Debate.